Fala aí, galera do canal, pessoas e pessoinhas, tudo beleza? Seguindo aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez, como prometido, fiz uma ilustração baseada no filme do Senhor dos Anéis. Aí são os queridíssimos Frodo e Sam, sei lá como é que é o nome dele. É Sam, né? Então, eles dois aí sentados numa fogueira, batendo aquele papo. Com certeza, antes de chegar em Mordor e antes do Anel começar a pirar o cabeção com a cabeça do Frodo, né? Então eles estão aí meio que de boa, tirando aquele papinho, conversando, comendo uma sopinha, umas coxinhas de galinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos o passo a passo que eu faço aqui nesse processo. Bom, a primeira coisa que eu faço é abrir uma pasta para cada um dos personagens, né? Para cada, como posso dizer, para cada ambiente do cenário, para cada composição, melhor dizendo. Para cada composição da ilustração eu abro uma pasta e dentro das pastas eu vou colocando as camadas flat separadas, uma a uma. Esse é o método que eu utilizo, né? E separo cada uma, ou seja, eu tenho uma camada para a pele, eu tenho uma camada para o cabelo, como você está vendo aí agora. Aí eu vou finalizar o cabelo, que é basicamente o cabelo e a sobrancelha. Aí abaixo dela eu já faço a camada da capa, em seguida a camada flat do casaco e assim por diante. Por que eu faço isso, né? Eu já até falei isso nos vídeos anteriores e vou repetir porque esse é o meu método construtivo, né, de fazer a ilustração. Eu faço por camadas e em cada camada flat que eu tenho, eu faço várias clip masks uma sobre a outra para fazer os efeitos, né, as linhas de contorno, sombreamento, coisa e tal. Esse é o tipo de técnica que eu uso, né, muita gente usa assim também, mas tem gente que não gosta. É um tipo de técnica, por exemplo, que eu não consigo fazer, como eu vejo muito artista fazendo, que é utilizar aquela função de dissolver do Photoshop. Por exemplo, eu errei um pouquinho a mão do cara aqui, não achei que ficou bacana, aí tu vai lá com dissolver, estica de um lado, estica do outro, diminui do lado, diminui do outro. Não dá pra fazer isso desse jeito que eu faço. Por quê? Porque, digamos, tu quer eles puxar uma parte que pega a parte do braço junto com a roupa dele, com a capa dele e tudo mais, né? Eu quero dar uma esticadinha para deixar um pouco mais grosso com dissolver. Eu teria que selecionar todas as camadas, mesclar elas tudinho para poder fazer, né? Não dá para fazer separado. Mas eu uso já assim porque eu já desenho assim há muito tempo, né? O que eu faço? Eu faço uma line art já, basicamente o que vai ser o final dela, né? Não chega a ser uma line art porque a line art não fica no personagem, né? Não fica na arte final. Eu faço só um esboço, um sketch, né? Esse sketch que eu faço, esse esboço, já é basicamente o que vai ser realmente no final. Eu mudo muito pouca coisa. Né? Então o que eu faço? Eu já deixo preparado todo o rascunho do jeito que eu quero que fique e faço alteração no rascunho. Depois que o rascunho está pronto, eu não preciso mais mudar ele, eu vou só fazer as camadas flats em cima desse rascunho. Isso porque eu não utilizo ultimamente, na verdade, né? Porque eu já fiz ilustração que utilizo line art aparente, né? Que ela fica aparecendo o tempo todo. Mas ultimamente eu não tenho feito isso, eu tenho experimentado sem a line art, eu tenho gostado bastante, na verdade. Eu consigo fazer um negócio bem legal sem line art nenhuma. Fica bem bacana. Aí eu, por exemplo, estou finalizando aí agora a calção dele, né, o bermudão dele, a calça. E vou fazer a camisa de dentro e vou partir para os detalhes, né, que aí vocês vão conseguir ver direitinho como é que eu vou fazer. É só finalizar esse processo. Vou fazer agora a flat da camisa. Acho que eu botei um azul clarinho, que é o que ele usa lá. Você está vendo que eu estou usando uma referência, né? Para pegar as cores. Eu faço isso de vez em quando a composição é muito complexa, né? Tem muitos objetos, eu costumo pegar como referência algumas coisas, algumas cores e tal, para não fugir muito principalmente se é uma coisa que todo mundo conhece, né? Digamos, eu vou desenhar o Frodo e o Sam e vou pintar do jeito que eu quero. Eles acabam ficando irreconhecíveis, né? Então eu peguei referência e fui fazendo. Finalizada a camada flat, você vê, ó, na pele eu fiz uma clip mask ali rapidão, passou bem rápido, mas deu pra ver, ó, tá ali a clip mask, que vai ser os contornos escuros. Aí eu faço o nariz e a boca basicamente, né? O que eu faço? Eu seleciono a cor da camada flat, desço um pouquinho ela no tom, para ficar um pouco mais escuro e faço os traços. Depois eu faço a linha dos olhos. Essas linhas dos olhos normalmente eu uso preto, né, para destacar do tom do olho. Eu usava o mesmo tom que eu fazia do nariz e da boca, mas ficava meio apagado. Aí eu decidi mudar, vou fazer o mesmo de preto. E vou fazendo assim, ó, para cada item que tá no rosto, eu vou fazendo no rosto não, né? Porque é na pele inteira. Aí entra o rosto, os braços e os pés dele que estão aparentes aí. Onde tiver tom de pele, tá tudo nessa camada. Aí eu vou clipando as camadas uma por cima da outra e vou fazendo, ó. Tô fazendo a parte interna da boca, fazendo aqui um ajustezinho no nariz que eu achei que tinha ficado meio esquisito.
Aí eu vou fazer um gradiente para dar aquela sensação de profundidade no rosto, para não ficar muito simples. O gradiente também é bem simples. Eu seleciono também a camada do rosto dele, a camada flat, a cor, esquento um pouquinho, coloco mais um pouco pro vermelho, escureço um pouquinho e jogo aquele gradiente que só tem, que ele é metade gradiente e metade é transparente, né? Metade é a cor e metade é transparente. Aí eu só preciso saber o que? De onde é que está vindo a luz, né? Eu faço a parte escura, porque esse gradiente é a sombra basicamente, eu faço a parte escura para onde foge a sombra. E esses detalhes vermelhos aí que você está vendo, que também não deixa de ser uma sombra, eu faço uma camada separada, utilizando um pincel tipo carvão, e seleciono um rosa bem clarinho, um rosa um tom relativamente claro, e coloco essa camada específica em Multiply. A camada do gradiente não está em Multiply, o que está em Multiply é só a camada desse tom de vermelho de pele, que é uma técnica que muita gente usa para fazer sombreamento, que também dá, se você quiser, para fazer sombreamento no desenho inteiro. Eu não costumo fazer assim, geralmente eu faço só na pele para dar uma sensação bacana. Mas você pode fazer no desenho todo. Por que eu não faço isso? Porque normalmente fica tudo num tom muito parecido, né? É como se você tivesse colocado um filtro meio rosado na ilustração inteira. Aí eu prefiro não fazer. Tem casos que eu faço, tem casos que eu não. Um dos desenhos que eu fiz isso, que eu utilizei uma camada dessa em Multiply nele inteiro, foi no do Indiana Jones. Eu terminei toda a ilustração e por último fiz essa camada. Eu até explico como é que eu faço ela para separar a sombra direitinho. Eu faço no desenho todo. Aí ele dá um tom geral para a ilustração, sabe? O que eu estou fazendo agora, já fiz o cabelo do mesmo esquema, fiz o mesmo esquema, coloquei, fiz um clip mask com as linhas escuras, fiz o clip mask com a linha clara, outro clip mask só com a sombra, e agora nesse clip mask aí eu estou fazendo as luzes, essas amareladas da fogueira, porque vai ter uma fogueira bem na frente dos dois, né? Então essa luz aí já, como está próximo, o fogo está próximo, a luz já é bem mais aparente. Eu pensei até em colocar, cheguei a experimentar, mas eu não gravei, mas eu cheguei a experimentar uma cor de fundo. Mas como eu fiz o céu no entardecer, já é meio amarela a luz. Ia ficar meio redundante, né? O certo seria colocar uma luz mais azulada se fosse um dia mais claro, né? Ou mais esbranquiçada se fosse na lua, de noite. Na parte oposta, por exemplo, se eu estou colocando uma amarela aqui na frente do rosto dele, na parte de trás do cabelo ali da mochila eu ia colocar uma luz fria, né? Para dar um contraste. Mas eu acabei não fazendo porque eu achei desnecessário. Eu achei que depois que a composição estava pronta, eu achei que destoou um pouquinho, né? Mas aí fica a critério de cada um. Não tem muita frescura não. E é isso aí, vamos lá. Para cada camada tem esse processo. Vou fazer agora, estou na mochila, né? Fazendo essa parte da mochila, selecionando uma areazinha aqui, outra ali. Ó, você está vendo que estou colocando os tons claros. Para cada item da camada eu faço uma clip mask diferente, né? Agora estou fazendo a parte amarela, que é o brilho do fogo. Por que isso? Mais uma vez, eu já falei isso também nos vídeos anteriores, né? Porque se porventura eu quiser mudar alguma cor, eu não me lembro se eu fiz isso nesse desenho, nessa ilustração, não me lembro. Mas depois de pronto, depois de todos os clipes mais que pronto, eu pensei, não gostei dessa cor, por exemplo. Não gostei da cor dessa mochila, ficou mó paia. Quero botar ela de uma cor diferente. Aí eu seleciono lá a camada flat dela, que é a camada principal, altero a cor para a cor que eu quero. Aí depois eu posso ir em cada camada clipada em cima e ir alterando um por uma a cor, entendeu? Eu não preciso refazer nada, eu só preciso alterar as cores, fica mais fácil. Esse é o método que eu utilizo. É o método mais rápido? Provavelmente não, tem outros métodos aí bem mais rápido. Mas como eu não desenho com pressa, eu costumo desenhar com tempo, né, para desenhar, para curtir a ilustração, saca? Fazer um negócio mesmo assim bem bacana, curtindo na manha. Aí eu não preciso me desesperar, eu vou fazendo com calma, né? Então, agora eu estou na parte da capa, a parte da sombra da capa. Eu acho que, eu não sei se vocês também têm, mas eu tenho tipo um toque, né? Eu costumo fazer as camadas na mesma sequência. Por exemplo, eu estou fazendo agora aí eu devo começar já, vou começar o casaco. Aí eu sempre começo, a primeira camada clipada que eu coloco é as linhas escuras. A segunda camada clipada que eu coloco é a sombra. A terceira camada clipada que eu coloco é a luz clara, né? Ou seja, as linhas claras. E por último, se houver, eu coloco um terceiro, né, ou quarto. Mas basicamente é nessa sequência, cara. Linha escura, sombra, linha clara. Linha escura, sombra, linha clara. Pra quê? Pra eu poder ver como é que tá ficando, entendeu? Ó, você vai lá, linha escura, aí eu faço todos os detalhes da linha escura, aquela sujeirinha, aquela coisa toda. Não faço nenhuma sombra, tudo com o mesmo pincel.
Esse é aquele pincel de giz de cera, né? Um pincel seco. Vou fazendo, cada pontinho, cada coisinha pra lá. Aí vamos lá, pum, sombra. Aí eu mudo o pincel, coloco lá o jeito que eu quero e faço toda a sombra. Aí assim que eu terminar a sombra todinha, eu vou lá e faço as linhas claras. É uma sequência que eu já... Acabou que ficou meio automática, sabe? Acho que cada desenhista, cada ilustrador tem um método, né, de fazer os seus desenhos, uma sequência para fazer seus desenhos que deixa mais uma coisa mais automática, assim, sabe? Agora eu vou lá fazer as linhas claras, ó, simplesão, seleciono lá a camada flat, vou linhas claras. Depois, por último, como nesse caso tem a luz da fogueira, né, eu faço uma última camada por último, a luz da fogueira. Por que eu faço isso? Né? Porque eu não preciso ficar trocando de pincel toda hora. Então, se eu estiver fazendo as linhas escuras, eu faço tudo que eu tenho que fazer com o mesmo pincel, com a mesma cor. Então, eu faço logo tudinho. Depois, eu mudo de pincel. Né? Porque como eu faço o desenho com muitas camadas e com muitas camadas clipadas, eu já tenho que obrigatoriamente mudar muitas vezes de pincel. Né? E isso é meio chato, cara, ficar trocando. Eu sou meio antigão, eu não gosto muito de usar atalho, sabe, de teclado. Eu gosto mais de usar a caneta mesmo. Aí pra isso, eu vou lá nos menus mesmo, mudo o pincel, muda aquilo. Já ficou meio automático, né? Eu acho a minha coitada da minha mesinha da Wacom aqui, que eu tenho uma mesa pequena da Intuos, né? A menor que tem, uma bem pequenininha. E eu acho que ela tá quase furando nos pontos certinho, onde eu troco o pincel, onde eu troco isso, onde eu troco aquilo, de tanto que eu faço. Já tá quase furando, né? Então, Wacom, se vocês quiserem me dar uma mesa nova, ou então pelo menos um descontinho bacana pra me comprar uma nova, eu agradeço, viu? Ô, meu amigo, mas eu vou te falar, eu adquiri, na verdade, né? Eu ganhei de uma tia minha essa Wacom há pouco tempo, não tem nenhum ano que eu tenho ela. Ela já é meio antiguinha, né? Que ela tava lá parada na casa dela, que a filha dela não usava, ela acabou me dando. E antes disso, cara, pô, eu fazia desenho com mouse, bicho. E eu boto muita fé em quem consegue fazer bons desenhos com mouse, cara, porque é difícil, cara. Colorir com mouse, desenhar com mouse é coisa pra... Isso, tô falando sem ser vetor, tá? Sem ser vetorização. Vetorização é até relativamente tranquilo. Agora, desenhar assim mesmo, a mão livre com mouse, brother, é um processo que eu vou te contar, viu, meu amigo? É difícil. Não é fácil nem um pouco. Então, quando eu vejo uns caboclos aí na internet, no YouTube, desenhando com mouse, fazendo umas coisas muito bem feitas, é de bater palma, viu? Porque eu sei o tanto que é complicado, eu passei vários anos tentando e eu desenhei muita porcaria porque eu simplesmente não conseguia. A precisão que o mouse tem é terrível, você não consegue fazer linhas finas sem alterar o tamanho do pincel, porque não tem a pressão da caneta, né? A caneta tem aquela pressãozinha que você pode alterar a grossura do pincel ali na hora, né? Pela pressão da caneta. No mouse não tem essa parada não, meu velho. No mouse o negócio é mesmo na dureza a parada, bicho. Não tem pra onde correr não. Então se você que tá assistindo aí consegue desenhar bacana com mouse, brother, eu bato palma pra você. Não é fácil não. Mas aí depois que eu ganhei essa mesinha eu fiquei muito feliz, cara. Essa mesa da Wacom tá me servindo de um tanto que, porra, eu aconselho vocês. Se vocês não têm uma, adquiram uma. Tem umas em preços muito bons na internet, cara. Parcelado em 10 vezes, sem juros, de boa, 300 e pouco reais, 400 e pouco reais. Se você está querendo se especializar nisso, eu te digo. Essa que eu uso, eu acho que é a de entrada da Wacom, bicho, é a mais baratinha deles, né? E já funciona bem, que é uma beleza. Imagina se eu tivesse uma boa, uma grandona, né? Mas enfim. Ó, você viu que eu já terminei aí o Sam, tô passando pro Frodo a mesma sequência. Eu sempre começo pela pele, aí depois cabelo, aí vem as roupas e coisa e tal. O processo é o mesmo. Lá no Sam, né, tá vendo aquela parte amarelinha ali que tá perto da perna dele, da canela, que ficou aquele degradêzinho ali? Aquilo ali é mal fácil de fazer. Como eu faço por camadas clipadas, quando eu passei o amarelo ali, eu passei um pouquinho mais grosso, né? Fiz uma linha mais grossa, preenchi mais e fui com aquela ferramenta de embaçar, que é aquele dedinho, e dei aquela suavizada, porque eu queria preencher uma área maior. Aí deu aquele efeito bem ali, muito fácil de fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Preencha o tanto que você quer. Como a camada que você vai estar usando só tem um amarelo, ele vai borrar e vai aparecer o que está embaixo. Fica show de bola. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, cabelo, agora capa. Depois da capa, a mesma sequência do Sam, cara. Não tem mistério não. Né? Esse é o método que eu utilizo. Talvez se eu utilizasse outros métodos para pintar, eu conseguiria pintar mais rápido.
mas é aquela questão, né? É questão de gosto. Eu gosto de fazer assim, né? Eu tenho uma metodologia para fazer. É a melhor metodologia? Acho que não. Eu já vi gente desenhando por aí muito bem mais rápido do que eu. Mas é questão mesmo de método. Eu já faço assim há tanto tempo que a gente acaba se acostumando, né? Como diz o ditado, né? A mania do cachimbo que faz a boca torta. Mas eu experimento sim, viu? Olha, eu experimento outras técnicas. Essa maneira que eu estou utilizando não é a primeira que eu uso, não. Eu já tentei outras técnicas de pintura, outras maneiras de pintar, na verdade, né? Utilizando ferramentas diferentes, de maneira diferente, mas eu acabei me adaptando mais a esse tipo daí, um pouco mais metódico. Por que eu faço assim, mais metódico? Porque eu tenho mais tempo para detalhar, eu consigo olhar melhor, né? Eu não sei se você tem esse problema de começar a fazer um desenho, sei lá, geralmente eu começo pelo rosto, né? Não sei vocês, mas eu começo pelo rosto. Então você começa pelo rosto, o cabelo faz aquele negócio bem detalhadão, cabelo, o rosto, o olho e tal. Aí quando começa a descer o desenho para as outras partes, começa a ficar menos detalhado, porque o cara já está cansado de desenhar e já vai fazendo as coisas mais rápido, né? Então para evitar que isso aconteça, eu vou fazendo assim. Eu foco numa coisa só primeiro. Faço a camada do rosto, eu foco só no rosto. Desenho, detalhe o rosto todinho, paraná. Depois, se der tempo para continuar desenhando, eu continuo. Se não, eu dou uma parada. Quando eu voltar, eu já vou estar descansado, já vou estar fazendo só outra coisa. Uma coisa de cada vez. Para eu não começar, por exemplo, comecei riscando aqui no rosto, eu já mudei para o cabelo, eu já mudei para a capa. Aí não, vou fazer agora o sapato e não sei o que. E isso você acaba perdendo um pouco da composição, porque você acaba esquecendo de colocar. Desse jeito que eu faço, que é bem detalhadinho, bem separadinho, às vezes eu ainda esqueço. Vá lá se eu fizesse correndo, né? Fizesse tudo doido, fizesse aqui, ali, primeiro eu faço o cabelo agora, depois eu faço a roupa dele, depois eu faço não sei o que. Então eu comecei a fazer isso, esse tipo de desenho assim, bem detalhadinho por seção, quando eu comecei a fazer desenho realista. Aqui no canal tem uns vídeos de desenho realista que eu faço, são muito bons. Aconselho você a dar uma olhada lá. E para que o negócio fique bem detalhado, cara, eu faço mesmo bem por etapa, né? Eu vou fazendo, geralmente eu faço retrato, né? Então eu começava pelos olhos, fazia um olho bem feitinho, direitinho, com todo o detalhe que tem que ter. Depois outro olho com todo o detalhe que tem que ter. Aí depois o nariz, tudo por parte, sabe? Eu não saio pintando tudo aloidado, não. Porque aí fica um negócio mais bem feito, sabe, cara? Eu acho que o maior segredo para você desenhar bem, para você ilustrar bem, é a paciência, cara. É um negócio que, por mais que você tenha talento, se você não tiver paciência para desenhar, meu brother, o teu desenho não vai ficar bom, tá ligado? Ele não vai ficar bom mesmo, não. Quanto mais rápido é o teu desenho, menos qualidade ele tem, né? Então você tem que gastar tempo para tudo, né? Para tudo na vida que você quer fazer bem feito, você precisa investir tempo para que o negócio fique bem feito, né? Não dá para você fazer. Tem até umas coisas interessantes que tu vê no YouTube, tem bastante. Se você pesquisar aí, você vai achar. É aquele pessoal que desenha assim, desenhos em 10 minutos de desenho, 5 minutos de desenho, o mesmo desenho com um período de tempo menor. O que o cara faz em 10 minutos não é o que o cara faz em 1 minuto. Não dá nem para comparar. Entendeu? Então, quanto mais tempo você investe para fazer a tua arte, melhor ela fica. Outra coisa que eu faço muito também é, por exemplo, pegar alguns desenhos antigos meus e refazer. Ou seja, eu tenho uma ilustração que eu já fiz há algum tempo, eu olho para ela, vejo que está faltando alguma coisa e refaço ela para treinar, né? Para pensar assim, poxa, o que eu poderia fazer aqui de diferente dessa ilustração para eu melhorar ela? Talvez um pouco mais detalhe aqui, um pouco mais detalhe ali, e vou e refaço. Só mesmo para questão de treino, não é para outra coisa não. Aí eu vou fazendo tudo com calma, vendo o que posso melhorar, né? O que dá para fazer de melhor para a ilustração ficar um pouco melhor. Porque o que acontece, né? A gente muitas vezes faz uma ilustração aqui, outra ali, e assim, ilustrações mais antigas acontece isso, né? Quando a gente ainda não tem todo aquele conhecimento de como trabalhar, principalmente com Photoshop, às vezes a gente não tem domínio ainda do software direitinho. Quando você já saca mais do software, dá para voltar naquelas ilustrações antigas que não ficaram tão boas, mas que tem um desenho bacana e refazer. Eu faço isso de vez em quando, cara, né? Às vezes, assim, eu nem pego o arquivo em si, às vezes, né, da ilustração. Eu pego só o contexto, né? Tipo, como eu posso falar? Eu pego o modelo, né? Para fazer, eu faço outra diferente, mas com o mesmo modelo, entendeu?
E é isso, cara. Essa ilustração aqui do Senhor dos Anéis já vinha tempo que eu queria fazer uma coisa assim parecida. E só agora eu tive capacidade técnica para fazer um negócio bacana. E fica muito legal. Achei sim que ficou muito legal. É um estilo que eu estou desenvolvendo, né? Não estou copiando exatamente de ninguém. Porque assim, para a gente construir o nosso próprio estilo, a gente tem algumas referências, né? Todo mundo quando começa a desenhar e começa a ter o próprio traço, o próprio estilo, costuma não, né? Faz parte do aprendizado. Você vê outras pessoas trabalhando, entendeu? O trabalho de outras pessoas. Isso ajuda muito a você poder compor seu próprio estilo de desenho, que é o que eu já até considero que eu tenho um traço já bem peculiar, né? Já não é uma coisa que você encontra muito por aí, mas é bem legal e eu só consegui isso com o tempo mesmo de estudo, de treino, de tentativas. Se você for visitar meu Instagram lá no DC.illustrations, eu costumo deixar todas as ilustrações que eu já fiz ali, né? Infelizmente não estão todas porque algumas já são antigas, eu já desenho há muito tempo e eu não tenho mais esses arquivos, infelizmente se perderam. Mas tem ilustrações ali bem antigas que eu fiz, da época que eu desenhava, né, no papel, escaneava e fazia tudo no mouse, e era, nossa, terrível. Então dá pra ver a evolução e de como que meu traço mudou, né? Como é que ele era antigamente, como é que ele é agora. Eu faço estilos de cartoons diferentes, né? Eu faço nesse estilo aí mais bonitinho, mais legalzinho, mas também faço outros estilos de cartoon. Eu venho tentando trabalhar mais nesse, né, que eu tenho gostado bastante. Desse tipo de desenho, fica bem maneiro. E o traço que você estiver desenvolvendo, com o tempo você vai deixando ele mais maduro, né? Por exemplo, tem outros artistas que eu acompanho aqui no YouTube que também tem traços muito particulares, né? Mas um conselho que eu dou para você é que você não copie sempre, né? Não fique utilizando sempre traços de outras pessoas. Você usa para aprender, né? Para testar, para tentar técnicas novas, mas com o tempo tente desenvolver o teu próprio, né? Para não ficar atrelado àquilo que os outros fazem, né? Para você ter o seu próprio estilo de traço, né? Bom, aí na ilustração eu já estou finalizando o Frodo, né? Já estou fazendo aqui a parte da calça dele, se eu não estou enganado. Exatamente, os traços da calça, naquele mesmo esquema, né? Depois da camada flat, eu clipo uma camada por cima e faço lá as linhas escuras, depois as sombras, depois as linhas claras, aí entra aí mais um efeito. Eu não uso muita textura, se vocês forem perceber, a única textura que tem aí é do carvão, né? Do brush de carvão. Mas eu não uso muita textura não. O que eu faço é dar essa sujeirinha na imagem, porque ela já ocupa esses espaços mais brancos e eu não preciso texturizar, porque é muito complicado. Eu ainda não domino essa técnica de texturização suficientemente bem para fazer texturas muito bem feitas, bem homogêneas e tal. Então o que eu faço, né? Enquanto eu não estiver dominando essa técnica, que eu estou treinando ela ainda, eu faço essas sujeirinhas aí para compor, né? Para diminuir esses espaços sem textura na imagem. Fica legal, cara. Eu te confesso que eu até acho mais bacana do que a própria textura em si, né? Eu gosto mais. Quando eu fiz eu faço pouco. Se você já viu minhas ilustrações, sabe que eu faço pouco do cenário, né? Eu não costumo fazer muito, mas nessa daqui em específico eu acabei fazendo um pouco mais, né? Eu acabei deixando um cenário um pouquinho mais elaborado. Tem um caldeirão, uma fogueira, tem a espada do Frodo, tá aí, a ferroada, né? Tem a luz que eu não me lembro o nome dessa luz, cara, que é a luz que a L'Oreal, não, meu Deus do céu, aquela elfa brancona lá, dá pro Frodo. Tem aqueles pãezinhos que os elfos de Valfenda deram para eles comerem no caminho, entendeu? Então já ficou uma coisa mais elaborada e deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque eu não costumo desenhar muitos cenários, é uma coisa que eu preciso ainda estudar para ver como fazer melhor, né? Como compor melhor, principalmente no que diz respeito a jogo de luz e de sombra, né? Porque o que dá a sensação de realismo para um cenário é a profundidade que você consegue dar nele, entendeu? E essa profundidade que você dá é com o jogo de luz e sombra, não tem para onde correr. É uma questão de treino. Mas eu acho até que ficou satisfatório o que eu fiz, né? Eu acho até que eu comecei essa ilustração de uma maneira mais errada, né? Eu devia ter começado primeiro pelo background, ou seja, primeiro pelo fundo, para depois fazer os personagens. Mas eu acabei fazendo logo dele. Eu já sabia mais ou menos como é que eu ia fazer, então eu não tive problema.
Eu já coloquei os personagens com as luzes, com a iluminação, tudo já pensando onde é que ia ficar a fogueira, o que é que ia ter atrás e tudo, entendeu? Mas o mais fácil mesmo é que você comece pelo background. Eu só não fiz isso porque quando eu faço, eu não gosto de trabalhar tirando as camadas que eu já fiz, entendeu? Eu gosto de ir vendo o trabalho finalizado, como se eu estivesse fazendo um papel, sabe? Então eu gosto de ir vendo o trabalho sendo feito e ficando aqui na tela para eu olhar o resultado. E quando a gente faz o background primeiro, e eu costumo fazer a linha, o traço do rascunho, eu deixo ele com uma opacidade baixa para ficar bem clarinho, né? Aí se eu fizer o background, eu apago ele quase todo, eu quase não consigo ver. Aí eu tenho que ficar toda hora tirando, ocultando os layers que já estão prontos para poder desenhar. Pessoalmente eu mesmo não gosto muito disso, eu prefiro ver tudo, né? Fica mais bacana a gente olhando. Eu acho, né? Então por isso que eu fiz assim, por isso que eu comecei primeiro dos personagens. Mas aí eu corro o risco de errar na questão de luz e sombra, né? Do posicionamento da luz e da sombra. Então vai de cada um. Se você não tem segurança em tocar o negócio com luz e sombra já bem feito, então é melhor começar pelo cenário. Essa questão de começar pelo fundo é uma técnica que a gente usa inclusive na pintura a óleo que eu pinto, né? A gente sempre começa de trás, ou seja, do objeto mais distante para o mais próximo, né? Então se eu estou pintando uma paisagem, eu vou primeiro pintar o céu lá do fundo, aí eu vou trazendo, né, de trás para frente as camadas de pintura. Mas na ilustração digital eu não uso isso não, eu pinto primeiro os personagens mesmo e meto bala. Até então tem funcionado, mas volta e meia eu erro nessa questão de iluminação, que é uma coisa que eu ando treinando bastante para tentar melhorar. Eu espero chegar ao ponto de conseguir fazer umas iluminações bem realistas, entendeu? Mesmo que seja com esse traço cartoon mais bonitinho, mais tananã, mas quando você faz uma iluminação bacana, pô, fica show de bola demais, né? Eu tenho que usar também, estou experimentando em outras ilustrações, são brushes de textura mais diferentes, entendeu? Porque eu basicamente uso os mesmos brushes, né? Eu não mudo muito não. Eu tenho aí, sei lá, 6 ou 7 brushes que eu uso constantemente, o resto eu nem uso. E eu tenho uma pá de brush imensa de diferentes e não uso realmente por não saber o efeito final, né? E como sou muito, eu tenho que ficar testando um por um, e minha paciência às vezes falta. Eu não vou negar, às vezes falta a minha paciência, eu não tenho paciência de olhar todos, né? E vou fazendo com os que eu já conheço. Para o chão aqui, eu utilizei um brush que acho que já é até padrão do Photoshop, que é umas folhinhas que tem, que ela é aquarelável, né? Do brush aquarela. E eu fiz todo o chão assim, para aparecer a folhagem, mas eu vou preparar um brush de grama, que eu vi aqui no YouTube, um ilustrador mostrando como faz, e fica muito bom, cara. Eu gostei demais do efeito que faz o brush, realmente fica parecendo com grama. Eu não usei aqui porque eu ainda não fiz o brush, mas eu vou criar ele, e não é difícil criar brush, cara. Eu achei que era complicado, e não é não. É até bem facinho, você acha fácil na internet, ilustradores ensinando. Talvez eu faça um tutorial, mas já tem tutoriais em português, cara. Eu acho que encher o YouTube de coisas repetidas é meio chato, né? Então eu prefiro mostrar minhas ilustrações mesmo. E você pode pesquisar aí rapidão, você acha de como é que você cria os brushes, não é difícil, né? Mas eu usei um padrão, já estava aí. Eu usei esse brush aquarelável, formato já de folhagem. E aí sim eu usei a técnica de pintura a óleo, que é começar do escuro para o claro, né? Eu começo com os tons escuros e vou clareando por cima, para poder dar o contraste que eu preciso. Eu estou finalizando aí a parte do fogo, de tudo, eu vou já começar o fundo. Aí você vai conseguir ver direitinho como é que é o processo. Eu cheguei a começar com um tom de verde um pouco mais acinzentado, mas eu não gostei. Aí eu mudei um pouquinho para ter um pouco mais de cor, né? Não ficar muito opaco. Porque você vê, as roupas deles aí já são meio opacas, né? A roupa, tudo, já tem um tom meio acinzentado. Se eu fizesse ainda o chão acinzentado, pô, ia ficar sem graça total a ilustração. Você vê, ó, utilizou um tom de verde bem médio, bem acinzentado, né? Então não tem aquela cor bonita e tal. Mas eu não cheguei nem a apagar ele não, eu só clipei uma máscara por cima, mudei um pouco a cor, deixei ela um pouco mais quente e meti bala, cara. Ficou bem bacana, eu gostei do resultado final, entendeu? Aí pro céu, pra composição do céu já foi mais fácil. Eu usei mesmo o brush que eu já uso, o pincel que eu uso, que é o de giz de cera. E para dar uma suavizada eu passei a ferramenta de borrar, com aquele dedinho, né, para borrar, e ficou bacana. Fiz as nuvenzinhas
Usei, né, tanto no chão, na grama, quanto no fundo, eu usei bem poucos layers. Na verdade, foram bem poucos. Porque não tem muitos detalhes não, eu costumo detalhar mais os objetos. A iluminação tanto do fogo, que você vê essa sensação que está dando aí de tremulidade e tal, é um efeito que você faz utilizando opções de mesclar camadas. Não, então pessoal, não é mesclar camadas, é opções de mesclagem. Assim, você vai com o botão direito em cima da camada que você quer fazer essa alteração e vai lá na opção opções de mesclagem. Acho que é a primeira opção que vai aparecer para você lá em cima, no topo da lista. Quando você abrir ela, vai abrir a caixa lá de estilos de camada e você vai procurar por brilho externo, né? Você vai marcar lá brilho externo, clicar do lado dele, aí você vai selecionar a cor da luz que você quer para poder dar essa sensação, entendeu? Eu coloquei amarelo, aumentei um pouco a distância que eu queria que pegasse a luz. Foi o mesmo efeito que eu fiz naquele detalhe da espada em azul e no brilho da luz ali daquela garrafinha branca lá que o Frodo usa, que eu nunca me lembro o nome dela. E eu também vou usar no finalzinho, eu faço uns detalhezinhos como se fossem a brasa subindo no ar, né? Eu faço desse jeito, né? Vou na camada, primeiro eu pinto, né? No caso aqui eu pintei de amarelo, pinto. Ou então pinto de branco, foi o caso da espada, aquele detalhe da espada em azul. Eu fiz o risco em si de branco, né? Depois fui com o botão direito lá na camada, opções de mesclagem, brilho externo, e selecionei a cor do brilho azulado e só fiz ver a distância que eu queria fazer, a opacidade e tal, para ver como é que eu queria que ficasse a intensidade desse brilho, entendeu? É bem facinho de fazer, cara, fica muito legal também, o efeito de luminosidade fica bom, né? Aí os detalhes todos que eu faço isso aí já são os acabamentos finais que eu tô fazendo, né? Escolhendo onde vai entrar claro, onde vai entrar escuro. E no mais é isso aí, galera. Foi uma ilustração que eu gostei bastante de fazer, bicho. Eu confesso que eu gostei bastante. Vou fazer outras. Devo fazer uma do Hobbit também para colocar. Mas se você tiver alguma outra dica aí para dar, deixa aqui nos comentários aqui para mim, que eu vou procurar atender vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixando vocês aqui com o restinho final dessa ilustração que foi bem bacana de fazer. Se tiver alguma dúvida aí é só entrar em contato, tá? Meu Instagram é o DC Illustrator, vai estar aqui debaixo da descrição do vídeo e é só ir lá para acompanhar, beleza? Eu vejo vocês na próxima, galera. Um abraço.